Muito bom estar com todos novamente, mais um bate-papo, e hoje nós temos dois, na verdade, um convidado muito especial, que é o Marcos Superti, mas também temos uma pessoa abençoada que há muito tempo já não participava das nossas lives, que é o Dr. Carlos Orozco, e eu estou absolutamente extasiada, emocionada por ele estar aqui com a gente, porque há algum tempo nós já não conectávamos com ele via os nossos bate-papos, e hoje ele está aqui para nos honrar com a sua presença. Que mais que eu posso falar? Hoje é um dia muito, 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 muito especial. Então, é realmente um grande presente para nós termos dois seres de luz junto com a gente, né, que é o Dr. Carlos e o Marcos, e vocês hoje vão aprender e vão escutar um tema absolutamente fascinante. Eu vou contar um pouquinho quem é o Marcos para vocês. Eu não sei porque está tendo uma... deixa eu ver... Marta? Não, está tudo bem. Parece que estava um pouquinho com alguma interferência, mas deve ser excesso de energia, né? Então, isso também acontece, né? Quem que é o Marcos? Vamos lá. Marcos Superti eu já conheço há algum tempo, nós nunca tivemos tão próximos através de uma live, e eu tenho certeza que esse nosso encontro de hoje vai fazer com que a gente esteja cada vez mais próximo. Ele é brasileiro, mora em Maringá, no Brasil, uma cidade maravilhosa. Ele é palestrante e apresentador do programa No Rancho da Prosa. Daqui a pouquinho ele vai contar para a gente o que é esse programa. Ele atua como mentor quantiônico, com especialização em radiestesia, quantiônica, radiestesia aplicada e geobiologia, geoacupuntura, gestor em diagnóstico e orientação comportamental, radiestesia, radiônica e código frequencial, modulador quântico, diagnóstico de ouromedicina chinesa, cromoacupuntura clássica e constitucional, áreas na qual ele proporciona um equilíbrio energético em pessoas, animais, sementes, plantações, equilíbrio em formulações de medicamentos, fertilizantes, biofertilizantes, bem como equilíbrio e mudanças nos códigos frequenciais nas áreas do plantio, fazendo inovações tecnológicas com precisão ao agronegócio. Então, como não poderia deixar de ser todas as pessoas que eu conheço, que fazem uma diferença, não só na minha vida, como na vida de pessoas, na vida de animais, na vida de plantas, e que contribuem de alguma forma para esse planeta maravilhoso que a gente vive, eu só posso ser grata por expandir o conhecimento e expandir a consciência de todo mundo que nos escuta através desses profissionais incríveis que eu tenho a honra de conhecer e conectar. Então, Marcos, eu quero te apresentar, temos aqui um grupo seleto de pessoas no Zoom, mas tem mais pessoas que estão nos assistindo no Instagram, no Facebook e no YouTube. E para mim é uma honra muito grande te receber, e eu quero que você conte um pouquinho do seu processo, em primeiro lugar, quem é o Marcos como pessoa, mais do que como grande profissional, como que você chegou a tudo isso, né? Depois vamos falar desse lindo tema, que é como lidar com os problemas através da mudança frequencial, para a gente chegar também a falar um pouquinho dos teus testemunhos em relação à chave à coerência, e nada melhor do que ter o próprio Dr. Carlos conosco. No final, com certeza, ele também vai falar um pouquinho, e olha, somos todos teus. Gratidão por estar aqui e por ter cedido o teu tempo para estar conosco. Cláudia, você não sabe a emoção que eu estou sentindo nesse momento, todas as vezes que a gente
convidado para estar junto desse seleto grupo, que eu considero hoje como a elite da sociedade, do mundo, porque são pessoas que um dia conheceram as suas dificuldades, todas as adversidades, se propuseram a trabalhar no autoconhecimento e buscar com tantas fontes extraordinárias, como hoje eu estou tendo a honra de estar com você, com o Dr. Carlos Orozco, que tem nos agraciado com tanta pesquisa, com tanto trabalho maravilhoso, e hoje nos proporciona poder ajudar outras pessoas através das suas pesquisas. Mas eu começo a dizer para você, isso aqui é uma folha em branco, uma folha em branco. Quando nós nascemos, a gente está no útero da mãe, está tudo tranquilinho, está tudo bacana, a gente já começa, para sair dali, a gente tem uma dor tremenda, tem que chorar muito, pedir comida, pedir amparo para todos que estiveram aqui conosco. Aí, logo em seguida, nós estamos acabando buscando outras interações. Isso aqui é a primeira marca da nossa vida, a primeira, quando a gente nasce. Logo em seguida, quando nós vamos para a escola, a gente começa a receber o bullying, todos aqueles outros nomes, as crenças limitantes, aí depois as desilusões amorosas, e a gente vai crescendo, a gente vai tendo outras situações em relação a nossas histórias como empresário, e aí você vai buscando os seus espaços, e aí você vai ficando assim, ó. A vida da gente vai ficando assim, toda marcada. E essas marcas, a gente acha que foi o suficiente, e ainda não. Aí a sociedade vem em você e pega, e acaba fazendo dessa maneira. Então, eu fui um empresário com mais de 350 funcionários e vi minha vida acontecer assim, com várias empresas, muitas coisas dando errado, e eu falava com Deus, Senhor, o que eu posso fazer? Eu tinha uma indústria de frigorífico, onde eu desossava 2 carretas de carne por dia, tinha 350 funcionários, 3 filhos pequenos, e eu acabei de vender espetinho na feira, porque tinha falido em 94 no Brasil. E aí a vida da gente fica assim, você fala assim, mas isso aqui tem conserto? Tem conserto isso? Toda marcada, toda assim. Mas aí Deus me colocou e falou assim, filho, você tem que passar um ferro quente no estudo. Passe um ferro quente numa superfície lisa, que essa folha vai voltar um dia a ser toda tranquila para você escrever. Mas isso na verdade, as adversidades que a gente passa, elas sempre são uma oportunidade para a gente conhecer um caminho diferente, né, de evolução. Com certeza. E isso eu acho que deve também ter acontecido com você, né? Eventualmente você veio ali de um formato, né, totalmente tradicional, como empresário, cheio de funcionários, com todos aqueles problemas inerentes, né, de patrão, de empresário, e quando você quebra, né, essa quebra também te colocou em outro caminho. Mas você sabe de uma coisa? Foram 4 vezes que aconteceram isso. E todas as 4 eu acabei crescendo cada vez mais. A última foi numa indústria de medicamentos, que é um ramo milionário. Todo mundo fala, olha, a indústria farmacêutica é uma indústria maravilhosa, cheia de realidade. Mas tudo que estava funcionando era uma burocracia tremenda, a coisa não acontecia. Nesse dia, eu parei assim e falei assim, Senhor, o que é que está acontecendo? Esse mundo não pode ser só isso. Eu sei que eu tenho que dar a minha parcela de contribuição e hoje eu estou sendo um problema, porque eu não consigo cumprir e honrar com os meus compromissos, sendo que eu sempre zelei por isso. E quando você tem problema de ordem financeira, a primeira coisa é o rótulo de incompetente. O segundo é o desonesto. O terceiro é o desprezo. Que as pessoas, sabe, você passa a se tornar. Mas eu nunca... E quando aquela vez que aconteceu de eu ir vender espetinho na feira, eu levei 150 espetinhos, coloquei 18 para assar, tive que comer os 18, não vendeu. Aí você imagina a dor de cabeça que foi aquilo. Aí, na outra semana, eu coloquei minha mão em cima daquela churrasqueira e falei assim, que eu estava comentando com... Deixa eu só dar um cliquezinho aqui que já volta. Aí, volta. Aí, quando eu coloquei a minha mão em cima da churrasqueira, foi como se Deus falasse para mim, meu filho, aceita isso com dignidade e confia, porque você está sendo preparado para algo maior. Aí eu nunca mais parei para reclamar de nada. Nunca mais. Por mais difícil que fosse a minha situação, por mais complicada que aparentemente aquilo estivesse mostrando, eu nunca parei. Eu sempre acreditei que eu sempre estava preparado para algo maior. Mas eu nunca imaginei que Deus ia me preparar.
Só um minutinho, que a sua imagem ficou congelada e o som também. Vamos ver. Você me escuta, Marcos? Vamos ver aqui o que está acontecendo. Só um minutinho, deve ter tido algum problema ali na internet dele. Só um minuto. Ele deve entrar novamente, deve ter tido algum problema na internet. Enquanto isso, nós vamos conversando aqui um pouco. Hoje nós temos aqui o Dr. Carlos, que também está nos assistindo. É o que eu digo, às vezes a gente está com excesso de energia, por isso que essas situações acontecem. Agora ele já entrou novamente. Voltamos aí? Voltamos, maravilhoso. Está chovendo muito, viu, Cláudio? É muita energia. E também, né? Também. Oh, desculpa aí, mas acontece. Então, quando nós tivemos, naquela época, eu acompanhando esse trabalho todo, eu falei, aí eu senti aquela necessidade de fazer alguma coisa. Mas fazer o quê? Fazer como? Como que a gente podia melhorar esse processo? Aí, o que aconteceu? Foi quando eu cheguei em casa, eu falei assim, não dá mais. Aí eu estava ouvindo o Hélio Couto, e nesse dia eu comecei a trabalhar com muito mais, me dedicar mais a esse trabalho de entender sobre o que estava acontecendo. Foi aí que as coisas começaram a acontecer, e aí de lá para cá eu comecei a me dedicar à radiestesia radiônica, quantiônica, modulação quântica, e vim buscando, e fui fazendo os experimentos. E fui percebendo que quando a gente ajusta a frequência, tudo transforma. E aí eu tive a grata honra de um dia ouvir você com essa maravilha da chave à coerência. Eu falei assim, não é possível que tudo aquilo que nós estamos buscando com tantas apostilas tá tão compacto, tá tão preciso dentro de uma única informação, e ela consegue fazer esse magnetismo todo. Bom, eu te confesso a você que eu experimentei, vi uma vez você colocando isso pela tela e falou assim, isso aqui vai funcionar. E eu comecei a testar. E de lá para cá foram verdadeiros milagres que vem acontecendo. Bom, dores de toda a natureza, a transformação é na hora. Agora, o que acontece aqui? Eu sempre falo para as pessoas, para os meus colegas terapeutas que estão trabalhando, falo assim, gente, vocês que às vezes não experimentaram beijar a lona e não sabem a dureza que foi, a dificuldade de fato, como é que a coisa funciona, tem uma coisa que ferra com todo mundo nesse mundo, que é o ego, que é uma questão chamada a ostentação do processo, ou achar que sabe, ou achar que você que você é melhor que alguém. Quando Deus nos capacita e nos escolhe para poder fazer alguma coisa, quadriplica a nossa responsabilidade. Nós passamos a ter uma responsabilidade muito grande. E eu tenho acompanhado você nessa sua jornada com tanta dignidade, com tanto carinho que você tem feito em relação às questões do teu tratamento, e o quanto tem feito a diferença. E isso eu também tenho vivido aqui. E eu falo assim, gente, nós temos todo dia que estar contemplando e elevando sempre a Deus as nossas preces, para o doutor Carlos Orozco também, toda essa grande egrégora, toda essa equipe que faz esse trabalho, e nós estamos fazendo parte de um time de uma vibração extraordinária, na qual tem contribuído de alguma maneira para elevar o nível de vibração do planeta. Isso tudo tem tido, assim, para mim, foi o maior presente que eu pudesse ter ganho nos meus 57 anos de vida. Se hoje eu tivesse a oportunidade de ter 2 Mega Sena acumuladas, se eu tivesse que trocar porque eu sei hoje e porque eu estou podendo fazer, eu confesso a você, como essa luz, como Deus no céu, eu jamais iria titubear em continuar o meu trabalho. Porque hoje eu me sinto realizado e conseguindo fazer alguma coisa por mim, pelos meus filhos, pela minha família e também por todas as pessoas que têm me procurado, principalmente os empresários. Porque às vezes... Quando a gente vive o nosso propósito, né, com amor, né, na verdade, a gente passa a não sentir aquele peso do trabalho também.
quando a gente sente que a gente faz uma diferença na vida de outras pessoas e que a gente está vivendo o nosso propósito com amor, a gente faz as coisas com amor, tudo fica muito mais leve também, não é, Marcos? É impressionante, né? Eu sei que você falou do meu processo, né? O meu processo, eu tenho vivido esse processo desde o começo do ano passado. E o fato de eu inspirar as pessoas através do meu exemplo, através de tudo que eu venho passando, é com quimioterapia, é com radioterapia, é com cirurgia, é com terapias integrativas, é com a chave à coerência, é com uma série de coisas que eu venho fazendo. Só o fato de eu poder transmitir aquilo, a minha vivência para outras pessoas e saber que eu estou fazendo uma diferença para outras pessoas, isso me dá mais força, me dá uma força em dobro, né? E eu acho que deve ser o que você sente, porque no momento em que a gente está fazendo alguma coisa onde outras pessoas estão sendo beneficiadas, na verdade, o maior beneficiado somos nós, né? Olha, não tenha dúvida disso, não tenha dúvida. Eu sempre falo que, às vezes, as pessoas buscam tanto a riqueza, o status, e eu tive a oportunidade de viajar ao Brasil, inclusive alguns países aqui da América do Sul, gravando o programa no Rancho da Prosa, com muita música, muito entretenimento. Então, a gente conheceu também os bastidores da fama de muitos artistas. E isso tudo também tem o seu lado negro, tem o seu lado difícil, porque as pessoas hoje buscam a ostentação, o glamour, o reconhecimento, mas eu sempre falo o seguinte: a dádiva é de Deus, a Deus é que nos concede a oportunidade. Nós somos instrumento e o reconhecimento são das pessoas. Então, a gente não tem que se preocupar com o resultado, nós temos apenas que fazer, ser um semeador. E eu sempre falo que nas oportunidades que tenho, que o verdadeiro poderoso não é o que mais tem, é o que menos precisa. E quando você não precisa de nada, que você está realizado com tudo que você está fazendo, você não existe moeda corrente no mundo que possa pagar isso. Então, a gente tem a oportunidade de estar com toda essa grande equipe, Dr. Carlos Orozco e tantos outros cérebros que ainda estão no processo da terceira dimensão, vivendo na quarta, conectado com a quinta dimensão, trazendo toda essa informação e fazendo com que nós vamos aqui sendo o propagador dessa energia, dessa pesquisa que um dia eles já receberam de dimensões superiores, que foram concedidos para que algum tipo de atividade fosse permitido o uso, e nós estamos sendo agraciados com tudo isso aí, porque há pouco tempo atrás isso não era possível. É verdade. Tudo isso é muito novo. Conta um pouquinho da radiestesia, desse trabalho que você hoje se especializou, né? Porque talvez muitas pessoas que estejam nos ouvindo não conheçam esse trabalho da radiestesia, da como que é? Quantiônica e radiônica. Na verdade, quantiônica, eu também não tinha escutado esse termo. Então, a radiestesia quantiônica, na verdade, são vários pranchas que se utilizam, né? Tem aqui do professor Flávio Girol, essa aqui é do professor Darcio Cavallini. Inclusive, Darcio Cavallini foi quem trouxe uma inovação nessa área, né? O Dr. Juan Ribolt, que foi o que desenvolveu os primeiros processos. Mas o que acontece? Geralmente, tudo se faz com pêndulo. Isso aqui, na verdade, ele não faz nada se não tiver a conexão com o operador desse processo. E, na realidade, isso aqui é o quê? A extensão do sensor que nós temos na ponta dos dedos e que vai trazer, de alguma maneira, alguma informação. E o que ocorre aqui? Quando se fala em taquiosmetria e napometria, a taquiosmetria, você tem uma conectividade muito direta com a quinta dimensão. A coisa é 27 vezes mais rápido que o pensamento. Então, como a gente consegue ter a nossa água com a chave à coerência, ela completamente em 10.000 âmbitos, ou seja, com pH acima de 8, isso foi testado várias vezes. E tem mais um detalhe. Aliás, isso eu acho que é importante você comentar. Uma água normal, sem ser reestruturada com a chave à coerência. No momento que você faz a medição, né, quantos Armstrong, né? Armstrong 6.500, ou seja, média. Só para as pessoas entenderem o que eu estou falando. Mostra na tabela. O gráfico de Bovie está aqui. Deixa eu só ver onde é que está aqui. Aqui 6,5, está vendo? Está vendo aqui?
Isso aqui é uma medida média, tá? Ok. Então, quanto maior, mais acidez, para cá, mais negatividade. Para cá, ela está de uma forma positiva. Então, o que ocorre? Ela vai para 10 mil amps, ou seja, no equilíbrio total. E o que é mais curioso, quando você faz a pergunta... Simplesmente utilizando a chave a coerência no copo d'água. Aliás, eu vou te pedir uma coisa, eu vou pedir que você, algum dia, você filme isso e me manda um pequeno vídeo dessa experiência mostrando esses dados, porque daí a gente também pode jogar isso para que as pessoas percebam mais um teste feito com esse tipo de ferramenta. E aí, Cláudio, o que aconteceu? Como nós prestamos, inclusive, algumas multinacionais que estão aqui no Brasil hoje, na área de uma das maiores empresas na área de produção de proteína animal, tem grandes reflorestamentos. E eu presto serviço para um desses viveiros que faz o trabalho. O que acontecia lá? E, inclusive, quem quiser entrar no nosso Instagram tem todas essas informações, algumas fotografias. Fortuna Mentoria Quântica. Tem alguma... Só deixa eu dar um... Rapaz, aqui a minha câmera está dando um tiltzinho aqui. Mas vamos lá. Então, quando a gente faz esse trabalho de energização, o que me chamou a atenção é que eu comecei a fazer com aquelas coisas que eu estava sentindo, que eu tinha alguns problemas de ordem de saúde, foi melhorando, e aí eu fui percebendo e testando isso. A primeira vez que eu peguei uma fórmula e comecei a olhar que a maioria das formas de medicamento não fecham e não se propõem fazer aquilo que ela está dizendo que vai fazer. Elas conseguem chegar em 6.500 âmbitos ali, no máximo 6.800, até é raro a fórmula de medicamento hoje que bate em 10 mil âmbitos, ou seja, que tem um equilíbrio para cima do que ela está se propondo a fazer. E que a coisa mais curiosa que eu percebi é que com a água foi isso também. A pessoa está com um mal-estar tremenda, a partir do momento que ela toma, automaticamente elimina. E com a taquiosmetria, consegui fazer um trabalho, várias vezes foram por 5 vezes, inclusive uma delas foi com choque anafilático, a pessoa estava em parada cardíaca, com um problema de uma injeção que ela tomou para gripe, e aí foi aquele desespero, né? A gente não sabe o que faz. Você falou do ataque anafilático, que uma Isso, pessoa... teve um choque anafilático. Aí a gente não tinha o que fazer, a não ser fazer o quê? Fazer o trabalho, a gente sabe. E deu para perceber que uma das substâncias estava gerando aquilo tudo. Em 15 minutos, a pressão que estava em 23/17, essa pressão, em menos de 15 minutos, foi acabar de fazer aqui, ela já caiu por 12/8. E a pessoa já estava hospitalizada, embora na UTI, não aconteceu mais nada e a coisa... Mas e o que vocês fizeram para ter essa melhora? Isso eu fiz uma taquiosmetria. Okay. A taquiosmetria, e outra coisa, é tão interessante isso, Cláudia, que todo esse trabalho que os nossos terapeutas e todas as pessoas vão fazendo ao longo da vida, elas precisam testar, precisam fazer, precisam pegar tudo que pegar, desde que seja de um legume, qualquer coisa, testem a ferramenta, façam o trabalho, pesquisem, porque às vezes você tem na sua mão uma oportunidade ímpar, porque não é a ferramenta, não é a prancha aqui, não é o pêndulo que vai fazer, mas é a conectividade que você tem com o divino, com os nossos irmãos mais velhos de dimensões superiores. E é isso que importa, porque não é o nosso trabalho, são eles que estão juntos para acontecer isso. E o segundo caso, que foi logo em seguida que eu recebi essa prancha, foi um acidente de moto, de um filho, inclusive, de um ex-funcionário. Foi um acidente grave. Tanto é que foi o dia que eu recebi, o dia que essa prancha chegou na minha casa, eu estava até assim, boquiaberto com aquilo, estava olhando. Quando foi 4 horas da tarde, ele me liga que o filho tinha acabado de sofrer um acidente na frente dele, estava de chinelo, capacete aberto, bateu no meio de um carro e os bombeiros não conseguiam reanimar ele. Teve fratura para tudo que foi lado, afundamento no crânio. O que eu tinha que fazer naquele momento? Nada. Mas aqui, pelo gráfico, dava para saber que as forças vitais dele estavam praticamente acabadas. Estava em 1000 âmbitos, estava lá embaixo, estava tipo assim, como se você estivesse desligando. E qual que é o procedimento que você faz com essa, enfim, para entender como que isso funciona? Eu trabalhei com essa ferramenta, né? Então, isso aqui trabalhei com essa psicoradiadora aqui,
Então, são os raios. Nessa hora que a gente fez, o que aconteceu? Eu não tinha o que fazer, era pedir o socorro dos nossos mentores celestiais. E naquele momento, é como se tivesse descido 12 tubos, ou para mim, que era 12 médicos, que eram muito grandes, era a sensação que eu tive, era aquilo, que fosse assim, como se fosse 12, tivesse vindo. Naquele mesmo momento, saiu do 1.000 para 6.500. Ele, como se o ponteiro tivesse voltado. E aí eu falei, aí o pai dele me ligou, que os médicos tinham levado para o pronto-socorro, e aí ele falou assim, ele me ligou de novo, perguntou, rapaz, eu não estava conseguindo reanimar você, mas ele não vai morrer, ele vai ser salvo, ele vai ser salvo. Você não brinca comigo, pelo amor de Deus. O meu filho não voltou até agora, quando foi dali a pouco, o bombeiro voltou e falou, ele voltou da parada cardíaca, e por incrível que pareça, esse menino conversou à noite com fundamento no crânio e saiu da UTI com 7 dias e do hospital com 21 dias, com múltiplas fraturas. E em 6 meses ele não tinha nenhum problema. O médico ficou boquiaberto com a recuperação, com a velocidade. Então, Cláudia, o que eu tenho para dizer para você, na verdade, não é dizer o que aconteceu, a minha experiência, mas é para falar para todos os nossos irmãos, os nossos amigos terapeutas, os nossos colegas, confiem nessa ferramenta, mas se dedique, vá com a verdade, não fique esperando reconhecimento de nada, mas entregue a sua vida, como o Dr. Carlos Orozco tem feito nas pesquisas que tem nos proporcionado, o próprio Hélio Couto, tantos outros best-sellers que passaram e deixaram um legado para nós. Jesus Cristo mesmo falou, vocês podem fazer muito mais do que eu fiz. Deus, vocês são deuses. Existe uma centelha divina dentro de cada um de nós, só que nós não acreditamos nisso. Nós ficamos achando que a medicina convencional que resolve, e na verdade não é assim, porque nós temos um verdadeiro laboratório dentro de cada um de nós, um verdadeiro laboratório com possibilidade extraordinária de transformação, porque as células se reproduzem. Aliás, hoje a medicina, né? A tendência da medicina cada vez mais é ser a medicina energética. Sim. Né? E dentro dessa medicina energética, porque todos nós somos vibração, energia e frequências. Né? Na nossa essência, a gente é isso, porque dentro do átomo, né? Dentro o que existe? Existe o vazio, existe vibração. Então, nós somos, na essência, vibração e frequência. E a partir disso, né? E eu tenho relatos lindos, né? Eu não utilizo uma tabela como você, mas, basicamente, quando me pedem ajuda, eu utilizo a minha intenção e a chave à coerência. E eu tive um caso muito lindo de um rapaz, na verdade, eu conheci a tia dele aqui em Portugal, e a tia dele comentou que o sobrinho dela, tem 11 anos de idade, ele estava num processo depressivo muito grande. Isso foi na altura da pandemia. Então, ele enfim, ele começou a ter muito medo, e dentro desse medo que ele tinha, ele começou a ter uma sociopatia e ele entrou numa depressão e já estava tomando remédio psiquiátrico, porque, inclusive, a família estava muito preocupada que essa criança ia tentar o suicídio, né? E ela perguntou, podemos ajudar essa criança? Eu falei, lógico que podemos. Eu logo pedi a foto dele, e mesmo pelo celular, pelo telemóvel, usei a chave, intencionando que o corpo físico, mental, emocional e espiritual dele estava melhorando, equilibrando e harmonizando, e que ele estava reconectando com a alegria interior e com o propósito de vida dele. E o fato é que esse menino já não ia à escola, acho que uns 15 dias, e 2 dias depois voltou à escola, começou a desmamar de todos os medicamentos, já se tornou, depois de uma semana, já tinha voltado a ser uma criança basicamente normal, feliz, e a família super feliz. Então, assim, hoje em dia, pode ser com a tua ferramenta, pode ser com a chave à coerência, pode ser simplesmente com uma oração, pode ser através do biofeedback, do par biomagnetos, enfim, hoje tem tantas ferramentas tão lindas, né, que a gente realmente tem que
olhar para cada ferramenta que chega na nossa mão, com muito, em primeiro lugar, com muito respeito. Eu vejo, às vezes, as pessoas um pouco, às vezes, com o pé atrás, porque a gente sai muito daquela medicina tradicional, né? Quando a gente procura alguma coisa diferente, isso às vezes gera o quê? Gera resistência, porque tudo que é novo gera resistência. O cérebro humano muitas vezes tem que buscar a zona de conforto naquilo que é conhecido, e é fácil atacar o que é o novo, né? Porque não conhece, né? E outra coisa, ó, eu uso esse gráfico também, ó, isso aqui a gente tem Olha que lindo. a nossa, aqui é o nível de consciência de cada um. Então, a vergonha, o sentimento de culpa, a apatia, o medo e por aí vai. E a gente tem a ver com a escala de Hawkins isso, né? Exatamente, tudo isso aí. Mas o que ocorre? Quando você pega alguém que tem um caso de depressão, muitas vezes, às vezes com o uso do pêndulo, quem utiliza, você vai saber se ele está na apatia, no luto, no medo, na vergonha. Então, você sabe qual que é a vibração em hertz que ele se encontra. E o que ocorre? Nessa hora, quando você pega essa preciosidade aqui, você consegue emitir exatamente no quadro onde ele está, elevando isso para a iluminação. Então, aonde que é uma ferramenta imprescindível para mim, a minha parceira de todos os lugares para onde eu vou, porque isso aqui acelera muito o processo. Nem sempre, às vezes, a gente está concentrado para estar fazendo alguma coisa no sentido de fazer o trabalho que precisa. Mas quando você está com ela, mesmo no bolso, as minhas mãos passam a ser a extensão disso aqui. E até aquele teste do limão, eu já experimentei fazer ele com ela no bolso e colocar a minha mão no limão para poder fazer a transmutação do limão. E funcionou. Olha, eu preciso experimentar isso, adoro. Experimenta para você fazer, para você ver uma coisa. Com a própria mão, porque uma vez que você está conectado e se você põe a coerência naquilo, ela não está olhando se nós estamos usando a chave propriamente ou o teu magnetismo para você transformar. Então, você consegue ajudar as pessoas, mesmo na mentalização forte que você tiver. Com ela, você também faz. Você também consegue. Daí, a ideia é utilizar a chave voltada para nós, porque é desse lado que gera o código sequencial, concentrar na chave e emitir com a mão. E se você quiser experimentar, você pode segurar ela com a mão e colocar a outra. Você pode experimentar para você ver. O que acontece? Você não faz o espelho com a assinatura? Fazemos. E por que não vai funcionar com a minha mão para fazer também a mesma transformação? Então, isso é mágico, porque é tão maravilhoso o procedimento, é tão múltiplas as possibilidades, que às vezes nós mesmos testando, às vezes a gente nem testa, porque às vezes não acredita ou não faz, ou cai naquelas mesmices de cada dia. Mas uma coisa você pode ter certeza. E olha, esse viveiro que eu estava te falando, que eu te mandei as fotos lá, nós fizemos o campo quântico. Conta sobre isso. Viveiro, para quem está em Portugal, Viveiro é um lugar onde tem uma plantação muito grande. Isso, tá? São milhões de mudas, né? E essa muda sai da onde? Ela tem um jardim clonal, eles tiram um galho daquilo ali, vai para um tubete com substrato, depois para as estufas, e coloca e aí saem as mudas. Então, é tudo clonado, essa muda. E o que acontece? A muda é muito sensível, a planta é muito sensível, o animal é sensível, as crianças são sensíveis. Mas as plantas, elas têm uma particularidade. Quando existe a equipe de colaboradores, aí vai para os empresários, todos eles, todos, não importa o ramo, procura olhar como é que está a condição vibratória de cada colaborador. Porque, às vezes, esse colaborador ele não está dando aquele rendimento, não porque ele não sirva, ou não porque ele não preste, não porque ele seja ruim, mas, às vezes, o que ele está plasmado na história que ele traz, se ele for numa linha de restaurante, a tendência de você fazer uma comida com sabor não tão especial como precisa é muito grande, inclusive com possibilidades até de fazer mal para alguns que estejam na mesma frequência. Ah, mas isso é possível? Claro que é. É muito possível. Então, por isso que é importante, quem mexe com alimentação, aquilo é uma alquimia. Aquilo ali é uma extensão de um processo energético. Quando a gente tem consciência disso, todo o processo começa a se transformar. Quando a gente fez esse caso do viveiro, que teve lá além do campo quântico em toda a área, o equilíbrio energético de toda a área que foi feito, se utilizou isso no reservatório de água.
Porque aqui a gente faz no nosso copo de água, na nossa garrafinha, você faz o teste em uma planta ou duas, mas você pode fazer isso num macro negócio. Também pode ser feito. Você precisa, primeiramente, confiar no que você está fazendo. E, segundamente, procurar fazer do jeito que precisa. Essa água sai com um pH diferenciada e o que... Aí tem muita gente que entra naquela conversa. Eu preciso ver para crer. Aqui no Brasil, em Goiás, em Minas Gerais, aqui no Paraná, no Rio Grande do Sul, nós temos muitos exemplos. Eu não tenho feito nenhum tipo de publicidade com isso, nada. Eu só estou falando quando você me convidou e com a presença do Dr. Carlos Orocho também, para mim é uma honra estar aqui, poder contar um pouco da nossa experiência. Mas eu posso falar uma coisa, Deus nos escolhe e nos capacita. E é só acreditar e fazer. Porque os nossos pesquisadores já deixaram essas ferramentas praticamente todas prontas, só que cada um vai ter uma coerência de uso e vai ter condição de fazer o seu trabalho diferenciado. Vai ter condição de fazer o seu modo, na sua energia, na comunidade que você pertence, no grau social que você convive. Agora, é importante que todos nós também passemos a buscar informações. Hoje, por exemplo, eu tenho aí, eu não leio muito, mas eu escuto muitos audiolivros. Todos. Você tem aqui do Neville Goddard, por exemplo, do Bob Proctor, tem tantos desses. E uma coisa que eu quero recomendar aí para os brasileiros, principalmente, pega o livro aí, o audiolivro, Teoria da Caverna, a Teoria da Caverna com Platão, para vocês entenderem como é que começa as nossas dúvidas. Quando alguém saiu daquela caverna e saiu para fora e viu que tinha luz lá fora, e ele teve aquela cegueira com a quantidade de luz, e aí ele falou assim, eu preciso voltar a avisar os outros lá dentro que só estão curtindo a sombra da fogueira dentro da caverna. Então, lá dentro tinha aqueles líderes. Então, essa teoria da caverna é muito interessante que todos os terapeutas também usem como uma fonte para poder ver essas informações. E Platão, quando trouxe essa analogia do processo, veja quanto tempo faz. Então, nós precisamos entender, só que quando ele entrou para dentro da caverna, passou de volta para chamar os que estavam lá, ele também teve outra cegueira, porque quando tem a luz e você entra no escuro, você também não enxerga mais nada. Você precisa, aí você, agora o outro ficou louco e chega aqui e não enxerga nem a sombra que nós estamos vendo da luz. Então, é muito interessante a gente ampliar o nosso acervo de conhecimento, buscar todas as informações, inclusive fora do nosso segmento, fora daquilo que nós somos habitual, porque isso vai abrindo leques e informações importantes para que a gente tenha conectividades e possa ampliar aquela semente que todos os nossos mestres têm nos trazido, que é através da chave da coerência, que é através da radiestesia quantiônica, radiônica, modulação quântica, vem todas essas informações. Mas se a gente tiver meio que com pouca experiência, por que hoje eu me especializei em atender empresário? Porque quando o cara fala em dor de cabeça, em problema com problema com sócio, com problema com banco, problema com governo, eu já passei nessa escola muitas vezes. Então, a gente sabe qual é a verdadeira dor de cabeça que o cara tem. E como a gente também aprendeu que dentro do processo existe uma linha de ressonância e a gente precisa fazer esse equilíbrio. E você quer saber da parte mais linda de tudo isso? É que não tem só para a pessoa, não é só para uma geleia. Você quer fazer uma geleia de pimenta com goiabada? Você pode pegar aqui e saber exatamente quantas gramas você vai usar de cada coisa. Pode fazer um bolo. Você pode fazer um bolo pegando a informação que essas maravilhas nos deixaram. Para você buscar o equilíbrio, tudo tem ressonância. E quando a gente sabe disso aí, nós só estamos tendo problema ainda porque a gente quer. Porque a partir do momento que eu resolvo ressignificar, contemplar, porque quando eu contemplo, eu estou sendo grato a Deus pelo dia de hoje. Eu não estou na ansiedade do amanhã que nunca chega e nem estou arrastando o fardo do lixão da minha história. Eu tenho que... E que também não existe, né? Porque para a física quântica não existe nem o passado, nem o futuro, até porque... né? Temos que aprender a viver o aqui e agora. Exato. E esse é o nosso maior desafio. Ter a gratidão no aqui e no agora. Então, você sabe por quê? Porque, na verdade, é o seguinte, nós estamos em terceira dimensão. Eu, para você, estou em quarta. E nós estamos nos vendo, estamos nos ouvindo.
porém não temos o sentimento, não temos os outros órgãos sensoriais, não funciona. O olfato não funciona, o paladar não funciona, a audição e a visão, o tato também não. Então, o que acontece? Nós estamos em quarta dimensão, mas aqui, para mim, eu estou em terceira. Meus equipamentos estão para me servir. Mas para me servir, para mim entrar numa frequência diferenciada na qual eu estou sendo visto e ouvido pelo mundo inteiro agora. Agora é o seguinte, e quantas vezes que eu faço isso com a minha cabeça, com o meu pensamento, acontece a mesma coisa. Porém, como não tem nenhum equipamento ligado, aí quem não acreditar na mecânica quântica pode jogar seu iPhone fora. Exatamente. Pode jogar, porque ali é uma tecnologia embarcada. E aí o que nós precisamos ter consciência? Que como o nosso processo, aí entra os corpos sutis, né? A tríade superior, o quaternário inferior, e você, quem olha esses gráficos dos corpos sutis, você vai perceber que o corpo de número 4, que é o nosso mental inferior, ele é um sistema ovalado. Os demais corpos têm a nossa estrutura, que é o nosso astral, que é o etéreo e o físico. Só por que entra a doença no físico, na terceira dimensão? Porque muitas vezes isso está plasmado na origem das nossas histórias que está lá, numa dimensão. E ele vem batendo, chega um momento que fura, pelo vício dos nossos pensamentos, pela nossa conectividade. Quer dizer, perdão, não é pelos nossos pensamentos, não, pelo nosso sentimento. Porque pensar... Você tocou num ponto importante, né? Porque muitas vezes as doenças aparecem exatamente pela repetição de padrões, não só de pensamentos, mas de sentimentos. E esses padrões, muitas vezes a doença vem, isso está me vindo agora também, como uma forma de trazer saúde para a pessoa, para ela acordar para um determinado padrão que ela está vivendo, ou que ela está repetindo. E a doença vem como uma chamada de atenção para você parar e rever todo o teu processo no sentido de perceber aonde você está repetindo determinado padrão, que você tem que cortar para poder, inclusive, se curar. Só para você ter uma ideia, eu tenho artrose nos 2 joelhos, já nível 5, era para ter posto prótese. E o que acontece? Aí, quando eu conheci essa maravilha, a medicina faz o quê? Vai lá, corta os 2 pedaços, põe uma prótese, está tudo certo. Né? Tira um pedaço. É o que sabe fazer. Então, eu falei assim, não, eu não vou pôr prótese, vou curar isso aqui. Na verdade, estou num processo, melhorou consideravelmente toda a estrutura, ainda não posso dizer para você que eu estou 100% curado, mas eu melhorei 70% do quadro que eu estava. Isso foi o quê? Uma situação numa dessas quebradeiras, de 30 anos atrás. Aí, quando você vem consultar onde está o nódulo energético da minha história, eu venho de lá de tantas crenças limitantes, de tantos nãos da vida, de tantas reprovações, e aquilo foi somatizando. Agora, eu tenho 2 escolhas. Ou eu vou morrer por conta disso e vou sair daqui com a dívida moral por eu não ter reagido, ou eu vou reagir contra isso e vou entender que isso simplesmente foi um aprendizado para capacitação, para chegar onde eu cheguei hoje, ressignifico tudo e continuo caminhando. Porque é como se estivesse num resort. Você entra num resort, você vai ter uma pulseira, você vai ter ali um credenciamento, e aí você, olha, tem tudo aqui para você usar à vontade. Você vai comer, vai beber, tem vários restaurantes, tem tudo que você quiser. Tem cavalo para andar, tem brincadeira, tem baile, tem de tudo. Se você quiser ficar lá no seu quarto, lá, se quiser ligar o ar-condicionado, você liga. Se quiser ficar no blackout, você fica. Problema seu, não tem problema, mas está tudo aqui. Só que tem um detalhe. Na hora que você for embora, você não vai poder levar nada. Está tudo aqui para você usar. Então, isso aqui é o nosso uso e fruto, para que a gente possa ter o contato. Então, nós hoje, a tecnologia nos proporciona essa maravilha de estar conectado com vocês em vários países e a gente poder estar se vendo. Então, isso tudo está para quê? Para que a gente possa desfrutar, para que a gente possa trocar as informações e elevar o nosso nível. Então, quando a gente começa entendendo que para ser depressivo dá um trabalho danado, o cara, para ser depressivo, ele precisa estar assim, ficando num lugar feio, num lugar escuro, num lugar difícil. Para ser feliz, não dá trabalho nenhum. Só basta você começar a olhar e contemplar. Se começou a contemplar, a coisa funciona. Porém, às vezes a felicidade, ela não gera nenhum sentimento
do coitadismo e só traz um benefício de consciência. Mas as pessoas que às vezes se julgam ou ficam nessa linha da vergonha, da apatia, do sentimento de culpa, ele fica numa vibração onde está tudo confrontando e numa zona de confronto violento. Tudo que ele possa imaginar não vai funcionar. Pra você ter uma ideia, 15% da humanidade vibra acima de 200 Hz, que é a coragem. 15%. O resto tudo abaixo disso. Então, você veja a quantidade de trabalho que os terapeutas, que todas as pessoas que estão aí buscando as informações, têm para poder fazer e ajudar. Nós temos uma legião de gente precisando, pedindo socorro. É isso mesmo, é isso mesmo. Na verdade, o nosso trabalho maior, é o que eu sempre digo, o caminho mais comprido e mais curto, né, que a gente pode viver é um caminho de 30 centímetros, que é da mente para o coração. Exatamente. Né? Que a gente tem que aprender a sentir, né, e aprender a viver no aqui e no agora e ser grato, seja lá pelo que for. Se for uma situação muito complexa, às vezes até de um relacionamento, de um conflito relacional, é pensar que isso está te trazendo uma oportunidade para você também aprender a ter paciência, aprender a ter compaixão e principalmente aprender a ter empatia, né? Porque eu acho que uma coisa que falta muito hoje na humanidade é isso, né? A falta de empatia, de se colocar no lugar do outro. Você sabe o que acontece? Os maus exemplos vêm de quem governa. São tantos os países hoje trazendo um péssimo exemplo. Estão levando as nossas crianças a não ter nem um sentimento pelo seu país, nem o respeito pelos seus pais, nem o respeito da sua pátria, porque dá a impressão que é o seguinte, eu vou te dar, aqui no Brasil tem muito isso, bolsa disso, bolsa aquilo, só que ninguém fala em como é que eu posso ser um empreendedor, uma pessoa de sucesso, como é que eu posso ser uma pessoa que contempla ou honra a Deus sobre todas as coisas, e o teu próximo como a ti mesmo. Só que como fala assim, honra a Deus sobre todas as coisas, e o teu próximo como a ti mesmo, primeiro sou Deus, eu, meu próximo. Então não adianta a gente falar, querer fazer média com o próximo, sendo que você não está fazendo outra coisa a não ser gerar confusão, porque a sua cabeça fica virando um liquidificador, triturando todas aquelas coisas que você não soltou ainda. E olha, vale lembrar que essa janela killer, a hora que você conectou em qualquer coisa que te traz um sabor, ela está presente para o hoje. Aí você pega um lixo, imagina você faz uma festa na sua casa hoje, você fez uma festa, tá tudo bacana, aí o lixo que sobrou, garrafa, tudo que sobrou, você leva lá para fora. Quando é de tarde, você passa lá no portão, traz tudo para dentro e joga dentro da sala de novo, junta com mais um pouco daqui, pega o de amanhã, traz de novo para cá. Você já parou para pensar? Ficar arrastando o lixo da nossa história e trazendo na nossa cama, trazendo na nossa sala, trazendo na nossa casa, colocando dentro do nosso carro. Ah, não, mas o meu carro é cheiroso limpinho, não é não? Porque se você está olhando o que você está usando, mas o que você está produzindo dá vergonha de falar. Seria Exatamente. isso. Por isso que nós entramos numa frequência muito baixa, e é onde o tema de hoje a gente fala que quando a gente faz o ajuste de frequência, quando a gente se conecta com o celestial, e quando você confia, a fé já fica um pouquinho abaixo disso. Porque quando você confia, você tem certeza, você não precisa se preocupar com mais nada. Tudo vai acontecer. Tudo vai ser transformado. É crer para ver, não é ver para crer. Exatamente. E outra coisa, a lei da atração, geralmente o pessoal, casa, apartamento, né? Carro, casa, apartamento, que é o que todo mundo pensa, que acha que tem que arrumar o cascalho. Não é verdade isso. Tem que ter vida próspera. Mas o que adianta? Eu sou rico, eu sou próspero, eu sou verdadeiro, repete um monte de vezes. Mas aqui o coração está falando assim, mas será que eu mereço? Será que eu consigo? Será que eu posso? Não adianta, mas isso não é para mim. Você tem que sentir aquela intenção, né? Por isso que eu sempre digo, né? Quando eu oriento para usar a chave, para fazer uma intenção empoderada, uma intenção escrita empoderada, você tem que sentir aquela intenção e se conectar com o propósito, que é com para quê. Se não existir um propósito que seja para o bem maior, dificilmente aquela intenção vai se materializar, dificilmente você vai conseguir manifestar aquilo que você quer, porque você precisa sentir aquilo como se estivesse acontecendo no aqui e no agora, né? E deixar
e é let go, né? É deixar mesmo para o universo se encarregar para trazer essa solução para ti, né? Você Porque sabe, tudo sempre tem um propósito, nem você tudo que sabe o que, acontece na você nossa sabe o que eu vida. comecei a fazer depois de um certo tempo? Eu levanto sempre 5 horas da manhã para tomar meu chimarrão, aqui a gente toma o nosso chimarrão. Mas quando o astro rei começa a chegar, a primeira coisa que eu faço é abrir os braços e falar: eis-me aqui, Senhor. Uma nova oportunidade, inédita, um dia de muita revelação para a minha vida. E só o Senhor, tudo isso pertence a esse momento. Que eu seja capacitado para que eu possa ser útil para o maior número possível de pessoas de alguma maneira. Embora eu não sei nem como começar. Essa é uma oraçãozinha simples e a gente já levanta cedo e fica esperando a contemplação do universo. Você já está de prontidão, a gente tem um fuso horário de várias regiões, cada um na sua região, mas o que importa é a gente entender que Deus não está lá no céu ou em qualquer outro lugar. Ele primeiro está aqui dentro. A hora que você reconhece ele aqui, você vai ver ele na planta, você vai ver nos animais, você vai ver no seu irmão, você vai ver nos mentores que nos orientam, você vai ver através de todas as pessoas que estão pesquisando, trabalhando, mandando informação, porque a gente já recebe esse pacote pronto, estão pegando tudo pronto, não estamos tendo dificuldade com nada. E aí a gente precisa também reverenciar, mandar muita iluminação para que a gente consiga elevar também os nossos ancestrais que não tiveram oportunidade para fazer isso. Nós somos filhos de imigrantes. Quantos portugueses vieram para o Brasil, abandonaram suas famílias? Quantos italianos vieram para o Brasil, do Brasil para a Itália, hoje também para os Estados Unidos? Quer dizer, o mundo em conflito, as pessoas com o coração partido, sem saber como fazer. Mas como a gente tem essa grande oportunidade, vamos ser o propagador dessa energia com vontade mesmo. Fala para as pessoas: olha, não se preocupa com nada. Os passarinhos nenhum vem bater palma para pedir comida. Deus providencia, só que ele não leva no ninho. Ele vai ter que voar e buscar, construir um ninho pegando um galinho por galinho. O João de Barro vai lá, amassa o barrinho e constrói a casa dele. Está tudo ali. Para nós também não é diferente, não. Isso tudo está assim. Então, a questão das formulações, Cláudia, aconteceu a mesma coisa. Quando ocorreu a primeira oportunidade para verificar, foi observando que determinados tipos de princípio ativo não estavam no equilíbrio. E aí a surpresa maior. Você está falando de medicamentos. De qualquer forma, qualquer uma. Qualquer fórmula que é ingerido para tentar uma melhoria física. Isso, um determinado tipo de produto. E o que é interessante, tem pessoas que o médico tem um receitual que aquilo é padrão, para um, para outro. Tem pessoas que se tomam. Para mim, pode ter uma receita da mesma enfermidade que sirva maravilhosamente bem. Para você pode ser um veneno. E isso acontece com frequência. E tem muita gente morrendo nos hospitais com erro médico, com medicação errada. E ninguém está falando nada, porque não tem conhecimento. Não, mas foi prescrito para isso. Às vezes a pessoa está com uma infecção pulmonar e recebe um remédio para infecção pulmonar. Recebe. Só que a energia daquilo, naquele tipo de situação vibratória que a pessoa está enfrentando, é um veneno. Eu tive casos assim. Agora, graças a Deus, é que, da mesma maneira, se também consegue neutralizar o princípio ativo na hora. Isso acontece. Então, as pessoas precisam acreditar. Você sabe que eu faço isso sempre que eu tomo quimioterapia. Aliás, amanhã é meu dia. Eu vi você falando. Eu passo a chave em cima da quimioterapia e eu intenciono que aquele líquido está atuando apenas onde é necessário, nas células que são necessárias, para o bem maior. Né? Então, eu intenciono com muito amor, né? E colocando ali a chave, a coerência em cima. Até muito engraçado, porque as enfermeiras já chegam com agulha e tudo mais, né? E colocam logo a quimioterapia no meu colo, porque ela sabe exatamente que eu vou antes utilizar a chave para poder reestruturar a quimioterapia. E eu acho que isso vale também para qualquer tipo de medicamento. Né? Aliás, quem toma medicamentos de qualquer tipo, eu sempre sugiro que utilize a chave, sempre intencionando isso, que esse medicamento sirva para regularizar, harmonizar essa função no meu corpo, né? Para o bem maior. O que nós estamos tendo de hepatite medicamentosa, que o fígado não suporta a quantidade, e vale lembrar
que a grande indústria hoje você vai aqui no Brasil, não sei como é que é em Portugal, como é na Espanha e nos outros países, mas no Brasil tem muito mais farmácia do que boteco, do que lanchonete, do que botequim. É absurdo a quantidade. E aí o seguinte, um medicamento serve para dor de cabeça, outro para dor de estômago, não sei o quê, depois você tem que tomar um para neutralizar o efeito dos outros, porque vira uma confusão danada dentro do contexto. Essa é uma realidade. Agora, você quer saber dentro do contexto? Eu sou técnico agrícola de formação e entrei na comunicação por uma presente de Deus e não sou químico e não sou engenheiro mecânico. Só que desde um motor, num funcionamento, você tem a condição de fazer a vibração de cada pistão, de cada bico injetor, aonde é que está o problema de ordem que não tem ressonância. Então, você veja que Deus não deixou essa ferramenta para nós à toa. Ele fez com que o computador central, que hoje qualquer máquina dessa, você tem informações extraordinárias. Você tem reconhecimento facial, inteligência artificial, tem de tudo aí. Tem de tudo. Só que do jeito que está nas máquinas, também está na nossa condição de conectividade com o Pai. Porque quando foi permitido para fazer no equipamento, primeiro foi permitido a nós. Só que nós precisamos sair do processo da atrofia. Nós temos que dar esse salto e entender que nós somos um computador extremamente de alta capacidade. E a gente pode fazer isso. E você sabe qual que é a coisa mais curiosa que eu vi tudo isso aí? Que dentro dessas formas, onde você podia equilibrar, dava para saber se estava faltando o princípio ativo na fórmula. E aí foi onde veio o grande espanto, que tinha fórmula que faltava 8 princípios ativos. Eu não sabia, porque eu não sou químico e não sou farmacêutico. Mas quando você fala para o profissional que está na sua frente, se o que é que pode ser colocado nessa forma, às vezes ele vem com uma lista de 30 produtos e só vai entrar nessa forma aquilo que for devidamente para complementar, para que ela seja o seu efeito na qual ela está sendo feita. É algo assim extraordinário. Por isso que eu falo para você, o dia que Deus me chamar lá para casa de novo, eu posso te dizer para você que eu estou feliz e realizado com um pouquinho que eu fiz até agora. Mas lógico que eu estou cedo ainda, eu quero que ele me largue mais uns 50 anos aqui e me dê capacidade para poder ajudar. O doutor Carlos Orozco está aí também mandando novas pesquisas, e muita gente fazendo, nós precisamos aumentar esse time aí. É isso mesmo. E, Marcos, você faz atendimentos online, como que é um atendimento seu? Na verdade, eu não faço presencial, nada presencial. Nada porque foi até por uma opção, né? Para não deixar, como é que eu falo para você assim, não ter aquele contato, porque vira uma mitomania, vira um negócio que não é legal. A maior parte dos meus assistidos eu não conheço, pessoalmente. Pessoas que estão aí 6 meses, 8 meses, principalmente os empresários, os que chegam dificilmente vão embora, continuam, porque desde aluguel de um ponto, desde a mudança de uma arte, desde tudo tem ressonância. E aí, os colaboradores, para você contratar, para você ter uma ideia, foi feito agora aqui em Santa Catarina, dentro de uma granja de suínos, foi feito o campo quântico em um dos lotes, tivemos 445 gramas de carne a mais num período de 30 dias. Caramba. Então, você imagina a hora que os veterinários, a hora que as empresas começarem a fazer o investimento em seus profissionais para que eles observem que os animais, as plantas, a natureza, elas todas estão aí para que seja feita essa verdadeira comunhão com a energia criadora. A gente tem condição de produzir muito mais na mesma área. Quando a gente fez com a chave e a coerência no reservatório de água, naquele viveiro, foi um reservatório enorme, com mais de 100 mil litros de água. Então, ela tanto me ajudou a tomar a minha água, como ajudou a fazer o resultado que fez lá, que eu te mandei as fotos. As plantas são impressionantes. Isso está funcionando. E você ainda vai fazer um teste com um grupo de plantas ali com água não estruturada e outra coisa estruturada. Você vai me Mas isso eu já fiz. Eu sei, mas tem que tirar foto. A gente tem que não, vou te mandar. Vou te mandar. Tem que registrar isso para a gente poder ajudar outras pessoas que também fazem cultivos, né? Porque isso é uma coisa que a gente tem que passar a nossa palavra.
Né? Não Eu até adianta a quero, gente, não eu adianta até a quero gente pedir. guardar as nossas conquistas só para nós, né? A gente Sim, com vive numa certeza. comunidade, a gente tem que ajudar todo mundo. Com certeza. Inclusive, eu até quero pedir desculpa aí para os amigos aí, que eu sou empolgado nessa área, porque a revolução que eu tive na minha vida, eu sinceramente, Cláudia, eu não tenho como explicar. Eu, se eu ficasse de joelho o dia inteiro, não ia poder ser grato a Deus por tudo que eu já recebi. Mas eu só peço para que me dê muita sabedoria e que a gente consiga estar encontrando você, Dr. Carlos Orozco e tantas outras pessoas que estão aí nos contemplando com essa estrutura, trazendo essa pesquisa extraordinária e a gente poder aplicar isso onde a gente está. Porque todo mundo é Exatamente. uma célula desse bom trabalho. Sem dúvida, sem dúvida. Gratidão, Marcos, gratidão pelo teu, principalmente pelo amor que você coloca, porque o teu entusiasmo é resultado do teu amor, né? E para mim é uma honra estar conectada contigo e saber que a gente vai ajudar ainda muito mais muitas pessoas, muitos animais e muitas plantas, né? Na verdade, muitos seres vivos, né? Através do teu trabalho. E para mim, quem quiser conhecer e quiser ter uma consulta com o Marcos, também pode entrar em contato com ele através das redes sociais dele, né? Marcos Superti, Isso. como que é o nome? Fortuna Mentoria Quântica. Eu já coloquei Fortuna Mentoria Quântica. esse nome já foi de propósito, porque a fortuna está por tudo, É e aí prosperidade, é a prosperidade em todos os prosperidade. sentidos, é isso mesmo. Exatamente isso. E vamos escutar um pouquinho o doutor Carlos. Carlos, ¿quieres hablar un poquito que estamos todos saudosos de ti? Sí, sí, Claudia. Que bom ver você. Ha sido, ha sido un placer poder escuchar esta bellísima plática y hay muchas cosas que se pueden comentar sobre esto, pero yo sigo con la importancia de resaltar el papel que tiene Dios en todo esto, que es el amor universal para que todos estemos en algún sitio, en algún lugar, de alguna manera abiertos a las posibilidades que existen en cada segundo. He tenido una época que ha sido muy interesante poder analizar esto desde el punto de vista del amor, tanto de la sintomatología de las cosas. Y he aprendido muchas cosas sobre esto porque me ha dado la oportunidad de poder empezar otra vez a vivir cada día lo mejor que me es posible, sacándole pues el provecho que se necesita para poder culminar con la expresión que acabamos de escuchar, ¿no? Que se trata sobre el amor, sobre lo que podemos hacer para intencionar nuestras circunstancias y poder dirigir la energía donde la queremos poner. Y esto nos ayuda mucho a Carlos, influencia en la vida de personas, incluyendo la mía, ¿no? De cómo este poder de intencionar con la ayuda de la llave podemos darle un giro pues a la vida completa y tener la posibilidad de hacer que las cosas se materialicen de alguna manera, ¿no? Y esto sucede tanto para las cosas que son edificantes y que nos ayudan. Y la manera más simple de ver esto es cuando pedimos con una oración o con una meditación o con una contemplación ayuda para poder lidiar con la vida que tenemos. Generalmente las cosas se complican más, pero se complican más no por ser complicadas, sino se complican simplemente porque es la manera en que Dios nos está formando, nos está moldeando. Y si queremos pedir por
algo que nos hace falta general o algo que necesitamos. Dios se encarga de poner todo el mundo cuántico a nuestra disposición para utilizar lo mínimo posible de energía con el hecho de maximizar su trabajo. Y esto, en mi caso, ha sido muy tangible, sobre todo por lo que ha sucedido en los últimos meses. Y como todos somos seres humanos, y yo creo que la forma de tener la oportunidad de compartir estas experiencias a través de lo que estamos usando, que es el amor, ¿no? Que el amor nos use a nosotros para expandirse. O sea, hay una implosión dentro de una explosión. De repente todo lo que sube hacia afuera, todo lo que crece hacia afuera, nace adentro. Y esto nos da una mucho mejor calidad de vida, a pesar de que las cosas muchas veces se vuelven y se tornan difíciles. Pero es la manera en que podemos aprender cuando nos damos cuenta de que queremos tener la oportunidad de expandir nuestra influencia en la vida personal, más que nada, y después en la vida de las personas que nos rodean. Y esto pues siempre nos da la oportunidad de poner a prueba la radiestesia y también el poder de la oración, el poder del amor, el poder de la convicción de que todos podemos hacerlo juntos. Y hay una sinergia muy bonita con esto porque nos permite ver las cosas de otra forma, nos permite ver oportunidades donde las personas no ven otra cosa más que desafortunadamente formas negativas de ver las cosas, cuando en realidad todo es positivo, porque todo tiene un fin y el hecho de cambiar una experiencia de una manera a otra nos permite pues darnos cuenta de lo importante que es tener coherencia en nuestra vida, porque la coherencia es el camino libre de nuestro libre albedrío, nos permite ser coherentes con aquello que deseamos, que queremos, que necesitamos y que sobre todo compartimos, que con el amor de Dios esto se amplifica muchísimo y nos permite ver las cosas como realmente son y no como las estamos percibiendo. Y pues para mí es un honor de verdad estar aquí con ustedes y poder ver sonreír a Claudia con esta bellísima sonrisa que utiliza 18 músculos para poder formarse de una manera perfecta y que sea una forma de transmitir esa información para que todos los que estamos presentes nos podamos contagiar de pasar una sonrisa de boca a boca y de cara a cara para poder expandir ese amor a través de una expresión facial y que podamos realmente pues conectarnos por medio de esta tecnología que es maravillosa y podamos estar todos unidos a pesar de estar separados, ¿no? Porque pues la separación es algo natural, pero la unión es algo bellísimo y es lo que nos une a todos en el uno y a unos en el todo. Y yo siento que con esta oportunidad de tener la oportunidad de poder estar platicando un poquito sobre esto, nos damos cuenta que es importante tener coherencia y congruencia, porque esto es lo que maneja nuestra vida. Y yo siento que nos mantiene en un lugar donde debemos estar y todo está bien, todo está adecuado, de todo podemos aprender. Y yo siento que esto nos ayuda mucho para poder hacer que las cosas funcionen como deben funcionar. Y es gracias al amor que nos mantiene unidos. Entonces, muy obrigado por escuchar estas palabras y espero que podamos continuar haciendo esto por mucho tiempo. Y el tiempo es el de aquí y el ahora. Es el mejor tiempo para hacerlo. No hay otro. Eu agradeço, Carlos. Eu estou muito emocionada porque já há algum tempo não nos víamos e eu sinto muita falta, sinto muita saudade, né, de você, Carlos.
Na verdade, eu acredito que se eu não tivesse conhecido você há 10 anos atrás, se não tivéssemos percorrido a nossa jornada juntos, né, falando sobre coerência, sobre a chave coerência, ajudando as pessoas, eu não sei como que eu teria passado pelo processo que eu estou passando, né? Provavelmente eu estaria muito pior. Não, eu tenho certeza. Nem sei se eu estaria aqui. Olha, não sei. A gente nunca sabe. Mas, sem dúvida, né, conhecer o Carlos, o Dr. Carlos, para mim, foi, na verdade, me devolver ou fazer com que eu conectasse com o meu propósito de vida, que é ajudar as pessoas, né? Com ele eu aprendi o que é curar através do amor, com ele eu aprendi o que é doação incondicional, né? E eu sou profundamente grata, né, por eu ter tido a oportunidade, né, de conectar com Carlos, com o Dr. Carlos Orozco nessa dimensão, e poder, através dele, através de tudo que ele me ensinou, que eu não consigo reproduzir tudo que ele me ensinou, porque é muito, como o Marcos falou, é muito mais sentido do que pensado, porque eu nunca conseguiria também completar a fórmula de Einstein, como ele fez. Mas, sem dúvida que todo o ensinamento, né, tudo aquilo que eu aprendi, a nível da minha emoção, eu tento reproduzir da forma mais fiel, que é com muito amor. Então, gratidão, Carlos, gratidão, Marcos, gratidão a todos que nos escutam. E para mim é sempre uma grande honra ter o Dr. Carlos aqui. E mesmo que a gente não esteja sempre em contato, saber que a gente está conectado, né? Graças, Carlos. Sim, estou aqui. Contigo. Te amo. Um beijinho a todos. Marcos, deixa eu ligar aqui o teu para você se despedir. E gratidão. Cláudia, muito obrigado, Cláudia. Doutor Orozco, muito obrigado. Gratidão, eterna gratidão por todas essas maravilhas que o senhor tem nos proporcionado aqui do outro lado, numa parte do Brasil, a gente firme e seguindo os seus passos, a sua dedicação. Que Deus te ilumine e te guarde cada vez mais e que essa amplie a sua sabedoria, porque o mundo precisa e nós somos eternamente gratos por tudo isso que o senhor tem feito por nós, por essa dedicação extraordinária, esse exemplo de homem que tem feito a diferença por onde passa. Muito obrigado, eterna gratidão. E mais uma vez, Cláudia, me sinto hoje em estado de graça por poder estar com vocês, com todos que nos acompanham e principalmente acompanhar o Dr. Carlos Orozco. Obrigada, Marcos. Obrigada a todos. Um grande beijinho a todos. Graças, Carlos. Obrigada. Adiós.